mais um menino entrar no céu. Irmãos e irmãs, a paz seja para todos. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para nos alimentarmos da palavra de Deus. Palavra que nos sustenta, nos alimenta e nos guia para o porto seguro, que nos orienta na caminhada espiritual. É um prazer, espero encontrá-los bem, com saúde, louvando a Deus, que é o essencial para a nossa vida. Eu quero ler aqui o texto sagrado e meditar com os irmãos e irmãs. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o verso 14, diz assim: todos estes perseveraram unânimes em oração e súplica, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Glória a Deus para sempre. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele subiu, foi assunto aos céus, e os discípulos sentiram realmente a saudade da partida de Jesus Cristo. Mas Jesus um dia prometeu voltar, e é claro que ele voltará. Mas a igreja primitiva, ela se firmou em uma base tão especial, a base da oração. Aqui os apóstolos começam a igreja primitiva orando e conclui o livro também orando. A igreja viveu em constante oração. A igreja primitiva não saiu do trilho da oração. O que hoje precisamos é justamente de orarmos mais. A igreja contemporânea precisa de voltar ao princípio da oração. O trilho da oração que nos leva às vitórias, às conquistas. As vitórias várias, as conquistas também. Então, um exemplo para nós, a igreja primitiva, vivia uma vida de oração. Jesus, ele partiu. Você vê aqui em Atos, capítulo 1, diz assim, versículo 11, os quais disseram: varões galileus, que estás olhando assim para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Tudo bem, Jesus subiu. E os discípulos agora voltam para Jerusalém. E diz o versículo 14: eles estavam unanimemente em oração e súplica. Alguém, para vencer as crises da vida, tem que orar. Os discípulos não somente se ajuntaram, mas se uniram em oração. E aqui nesse capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 14, dá-se o início da maratona da igreja primitiva, a oração. Aqui nos versículos, no versículo que diz que Jesus foi para a glória, para o céu, mas eles voltaram para o templo e oravam juntos. Ou seja, o começo de uma maratona de oração, porque as perseguições, as lutas viriam. Mas o Senhor me prometeu, lá em Mateus 26, 20, deixou uma promessa que estaria com a igreja até a consumação dos séculos. Então Jesus está com a sua igreja, porque a igreja é dele. E aqui, em Atos dos Apóstolos, nos dá um grande exemplo, começando na oração. E eu quero aqui discorrer alguns versículos só sobre a oração da igreja primitiva. Tinha um foco na oração. Também Atos 2, o verso 42, ali está justamente a questão da oração da igreja. Perseveraram nos ensinos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. Versículo 14, capítulo 1, oração. Versículo 42, capítulo 2, oração. A igreja primitiva deixou uma lição para nós, a lição da oração. A igreja que na hora não tem alegria, não tem vitória, não tem vigor, não tem forças para caminhar. O povo que na hora não tem experiência com Deus, porque a oração é um contato, oração é uma conversa com Deus. E mais na frente a gente vê que a igreja aqui em Atos dos Apóstolos 2,42, ela orando. A igreja persevera na doutrina e também na comunhão,
partir do pão e nas orações. E vai a igreja continuando orando. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, você observa assim o primeiro, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração anônima. Tudo realmente fala da oração da igreja. A oração é a base, a oração é o trilho, a oração é a sustentação da igreja, também contemporânea. E eu quero mostrar só as orações, porque as orações têm as ações, mas eu quero mostrar só as orações. As ações, você que me assiste, pode observar as ações em cada versículo, em cada capítulo, que tem o nome oração. Você vê depois as ações das orações feitas pela igreja, seja a igreja coletiva ou o crente individualmente. Mas a igreja primitiva estava em oração, seja em grupo ou seja em casa. Mas a igreja estava na oração. E é necessário vivermos uma vida de oração, uma vida de busca a Deus constantemente. Então, aqui Atos 2:42, oração. Atos 3, capítulo 1, Pedro e João iam juntos, unidos, orar no templo. Irmão, sabe a história do coxo, né, pessoa deles, e eles tinham oração na vida, e tinham unção para trazer solução para aquele coxo. Eu estou falando aqui só sobre oração. Oração, a base da igreja primitiva e também da contemporânea. Mas você vai ter Atos 3:1, oração. A gente corre para outro capítulo, o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, verso 31, diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A oração no capítulo 3 deu vitória ao coxo. Capítulo 4 dá ousadia para a igreja evangelizar. Dá ousadia para o crente pregar o evangelho. E o crente sente o Espírito Santo de Deus quando busca a Deus em oração. Aqui no capítulo 4, 31 de Atos, a igreja continua orando e se enchendo da unção do Espírito Santo. Sem oração não tem como vencer as lutas, as crises, as adversidades que vêm contra nós, o povo de Deus. Eu estou aqui mostrando só os versículos sobre oração, para mostrar que a igreja começou orando em Atos 1:14 e terminou orando também em Atos. No final do último versículo de Atos, a igreja também ela conclui a sua missão orando, lá em Atos capítulo, na verdade no capítulo 28:8, você vai ver também quando a igreja encerra o livro de Atos, encerra a igreja também em oração. Vamos aqui continuar a questão da oração da igreja primitiva. Atos capítulo 6 e o verso 4 diz assim, o verso 4. Mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. Aqui os presbíteros da igreja primitiva, eles disseram, olha, nós vamos continuar orando. Vocês diáconos trabalhem em serviço geral, mas nós líderes, nós pastores, vamos continuar na oração e na palavra. A igreja orando, os líderes orando e pregando a palavra de Deus para o povo. Então, líderes, é preciso também vivermos a prática da oração. E você vai continuando. É muita oração aqui na igreja primitiva. Atos capítulo 7, o verso 60, diz assim, verso 60 de Atos 7. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputa este pecado. E tendo dito isto, expirou. Estevão orando aqui, quando assim apedrejado, perseguido. E ele orou a Deus, pedindo misericórdia para que as pessoas. A igreja primitiva, o exemplo de oração. Oração contínua. Repito, começou orando em Atos dos Apóstolos e terminou orando também Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui a continuidade, né? A questão é a reflexão em relação à igreja primitiva, a questão da oração. Também você vai em Atos capítulo 9, o verso 11, diz assim, ó, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vá à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Saulo de Tarso,
começou a vida orando. Quando se começa orando, se começa bem, se começa fortalecido, se começa realmente com a força espiritual. Porque a oração, ela nos move, a oração, ela nos fortalece, a oração, ela nos dá ousadia, nos dá capacidade, porque a oração é um contato com Deus. A oração é comunhão com Deus. E nesses versículos, eu mostro para todos que a igreja primitiva tinha o altar da oração. Não era somente estar no templo, não, ou em casa, conversando os assuntos, mas os crentes da igreja primitiva, tanto na igreja, no templo, quanto em casa, eles oravam a Deus, porque a oração era uma necessidade, como também no dia de hoje é a mesma necessidade. Aí você vai continuando, vamos continuando aqui andando em Atos Apóstolos, observando a igreja primitiva na oração. Atos capítulo 9, verso 40, diz assim, ó: mas Pedro, fazendo-os sair a todos, pôs de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. A oração tem um efeito maravilhoso. A oração curou aquele coxo. A oração deu ousadia aos crentes. A oração fez o lugar estremecer. A oração curou o coxo lá na porta do templo. A oração agora aqui dá consolo a Estevão. A oração agora no capítulo 9, versículo 40, ressuscita Tabita. São efeitos da oração da igreja primitiva. E hoje, o que não acontece? Porque nós, a cada dia, estamos nos afastando da oração. Queremos milagres, queremos bênçãos, queremos tudo, mas não queremos uma vida de oração. Atos 10, 2 diz assim, ó: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Quem? Cornélio. Era um homem que orava a Deus continuamente. Ele buscou em Deus a força da oração. E Deus realmente o chamou, o escolheu também para fazer parte da sua obra. Então Cornélio era um homem temente a Deus. Um homem que orava a Deus. Um homem realmente de Deus que tinha obras de justiça. Um homem que realmente, ele morava em Cesareia, um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. E centurião era um homem humilde, porque orava a Deus. Atos 10, 2. Eu quero mostrar aqui aos irmãos que Atos também é um livro da oração. É um livro que mostra a oração. E continuando aqui no capítulo 12 de Atos, o versículo 5, diz assim, ó: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Naquele tempo não tinha advogado para a igreja, não tinha juízes, não tinha políticos, não. Mas a igreja tinha uma arma potente, a oração. Enquanto Pedro estava preso na prisão para ser morto no outro dia, a igreja orava ao Senhor. A igreja usava a arma da oração. Por isso a igreja venceu. A igreja vence por meio da oração. Sem oração não é igreja. É somente um grupo de pessoas. Mas com oração é igreja. E a igreja tem comunhão com Deus. Interessante aqui que Pedro estava preso, certo de ser morto. Mas a oração moveu. A oração trouxe solução. A oração agiu. Porque os crentes oravam por Pedro. E o livro das Apóstolos é um livro que realmente viveu a prática da oração. Glória a Deus por tudo. A oração é a comunhão da alma, é o diálogo da alma, a conversa da alma com Deus, é justamente a oração. Mas vamos em frente. Atos 13 e 3 diz assim, ó: então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Aqui foi quando Deus mandou, os Espírito mandou separar Barnabé e Saulo para a missão. A igreja orava. Hoje, se vier alguém, ou bota alguém no campo pastoral, muitas vezes por amizade, por apadrinhamento, ou alguém diz: aquele é meu peixe, aquele dá certo ali, dá certo acolá, e às vezes não dá, atrapalha tudo, porque falta oração.
Mas a igreja primitiva para nós é um espelho, é o exemplo que a obra de Deus tem feito através da oração. Quando se ora, o Espírito Santo diz: olha, separa para mim, Barnabé e Paulo aí, viu? E eles já oraram e os expediram para a missão. Então precisamos voltar à oração. Não é escolher com o dedo, não é escolher por amizade, não é consagrar alguém porque é meu amigo, não. Consagrar assim o Espírito Santo, realmente revelar por meio da oração, enviar alguém para a missão, o campo pastoral, porque é a obra de Deus. O Espírito Santo ainda rege a obra de Deus. E é preciso que a igreja ore. Nós líderes viemos orar cada dia, para que Deus nos oriente como separar as pessoas para a obra de Deus. Não separá-las porque são meus amigos. Não. Separar porque são amigos da obra de Deus e dos servos do Senhor Deus. Então a igreja aqui, Atos 13:13, eles oraram, porque o Espírito Santo ordenou separar Saulo e Barnabé para a obra missionária. E os crentes, versículo 3, então, jejuando e orando, a oração está sempre presente, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Aqui é a questão da oração da igreja primitiva. Aí nós vamos passar mais à frente, Atos capítulo 14, verso 23, diz assim, ó: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Aí veja o versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. A obra de Deus. Oraram. Olha, vocês foram escolhidos por Deus. Nós oramos, o Espírito Santo nos orientou a escolher vocês. Então vocês vão ficar aqui, servir ao Senhor em quem nós cremos. Então diz aqui que eles, tendo orado em comum consentimento, oraram a Deus e encomendaram os irmãos ali para aquela localidade. Então, muito bom quando nós oramos a Deus e Deus, na verdade, nos mostra, nos revela, nos faz sentir a necessidade da sua obra. Tudo oração. Mas também vamos a Atos capítulo 16 e o verso 13, diz assim, ó: no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. Paulo, porque era proibido orar dentro da cidade, saiu fora da cidade, mas não deixou de orar. Vamos buscar tempo para orar, porque a oração é que nos sustenta, que nos dá vida. E Paulo, no dia de sábado, saiu fora da cidade, procurar um lugar onde orar, e orar ao Senhor Jesus. Então veja a igreja primitiva, um espelho para nós na oração. É necessário orar mais a Deus, porque orando assim, Deus nos dá vitórias e mais vitórias. Mas também você vai em Atos capítulo 16 ainda, e o verso 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Não tem lugar para oração. É na igreja, é em casa, onde você estiver. Aqui Paulo se na prisão, mas não esquecer de orar ao Senhor e louvar o Senhor. E a sua oração gera efeito em alguém. Toda oração dirigida a Deus, coração quebrantado, coração contrito, gera efeitos maravilhosos. Aleluia. Você vai também a Atos capítulo, vamos em frente, né? Sobre oração. Vamos lá em frente sobre oração. Atos capítulo, vamos correr aqui para oração. Aqui começou orando, terminou orando, certo? Atos capítulo 28 e o verso 8 diz assim: aconteceu, está de cama enfermo de febre, disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Paulo aqui estava, faz memória, em Malta, e o pai de Públio estava enfermo com a disenteria, e Paulo orou e o milagre aconteceu. Quando se ora, acontece milagres.
Então, essa reflexão é para que compreendamos que a oração ela é imprescindível na vida da igreja e do crente em particular. A igreja orou todo o tempo e venceu. Eu falei sobre oração. Eu não estou mostrando aqui nem os efeitos da oração, porque seria mais tempo ainda, mas falaremos em outro momento sobre os efeitos da oração. Mas eu quero mostrar a você que a igreja primitiva, em Atos capítulo 1 e o versículo 14, começou orando. E no capítulo 28, versículo 8 de Atos Apóstolos, o livro é fechado com a igreja também orando. Ou seja, Paulo orando, que Paulo também representava a igreja primitiva, é claro. Então, começou com oração, termina com oração. Então, tudo isso aqui, a igreja deixou para nós um espelho, um exemplo de prática, um exemplo na praticidade da oração. Então, se orarmos, com certeza, os obstáculos, as dificuldades, as guerras serão vencidas, porque a oração produz para o povo de Deus ou para alguém particular, é claro, a vitória. Jesus foi para a eternidade, para o céu, mas a igreja se reuniu no templo e foram orar. E oravam em casa, oravam até na praia, quando não tinha lugar para orar dentro da cidade, saíam para fora da cidade e oravam. Mas, contudo, não esqueciam de manter com Deus a comunhão por meio da oração. Então, essa reflexão para nós, para que entendamos que a oração é algo urgente e necessário para a nossa vida. Vamos orar e assim a bênção é nossa, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.